Glória a Deus, aleluia, pode sentar, ficar à vontade. Já quero vir perguntando, quem está feliz aqui nessa noite? Porque é importante esse feedback em nossas vidas, né? Aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos vivendo. Porque tu abre o Facebook e o Facebook ele fala, né? O que tu está pensando, né? O que ele está pensando? Como é que você está hoje? E a gente tem entendimento de que o Senhor, Ele todos os dias em nossas vidas, Ele tem se preocupado com nós. Se Ele se preocupa, se as pessoas se preocupam com nós, imagine o Senhor, né? Então nós temos que ter entendimento de que a felicidade tem que virar rotina em nossas vidas. As lutas vêm, as tribulações vêm, os momentos difíceis vêm sobre nossas vidas, mas a nossa conduta com o Senhor é viver o fruto do Espírito Santo, que é a alegria dele em nossas vidas, é ter paz em nossas vidas, é viver o amor do Senhor, e só aqueles que são gratos a Deus vivem isso em nome de Jesus, amém? Queridos, quero trazer uma palavra aos nossos corações hoje, para que nós venhamos passar para o próximo nível. E como é que nós vamos passar para o próximo nível em nossas vidas? Porque a gente louva ao Senhor e fala, eu quero viver algo novo, né? A gente quer tanto viver algo novo e pensa que esse algo novo está em 2023, né? A gente olha e fala, em 2023 eu vou viver algo novo. Em 2023 eu vou viver algo bom na minha vida. Mas deixa eu te falar, não espera 2023 não. O Senhor, Ele quer que você viva algo novo hoje. Começa esse processo hoje, para que você viva aí na frente. O Senhor, Ele tem preparado coisas novas para nossas vidas. Eu sempre falo para minha esposa, segunda-feira a gente começa a dieta, academia. Sexta-feira só de falar isso eu fiquei doente. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos vencer isso, meu irmão. Ele quer que nós venhamos superar essas coisas. Só de pensar em acordar às 6 horas da manhã para correr, a dar uma fraqueza nas pernas. Mas a gente vai conseguir, amém? É um outro estágio nas nossas vidas, irmão. A gente tem que viver o próximo estágio. Mas assim na nossa vida física, também é na nossa vida espiritual. É também no nosso ministério. É também na nossa missão. É também no nosso chamado. Nós temos que progredir com o Senhor. Quem já teve a sensação de estar estagnado? Quem já teve a sensação de estar parado? Parece que nada está fluindo. Parece que nada está andando. Parece que as coisas estão travadas e não consegue sair do lugar. Só que o Senhor é um Deus de crescimento. Nosso Deus é um Deus de amadurecimento, de avanço. O Senhor, Ele deixa ficar, não por muito tempo, mas na tua zona de conforto, até certo tempo. Muitas vezes a gente está naquela tristeza, né? E não é, muitas vezes isso é natural, isso é do homem. Elias teve assim um tempo, dentro da caverna. Só que o Senhor falou, Elias, aí não é o teu lugar. E Elias começou a falar desculpas para o Senhor. E falou, Senhor, os homens estão sendo maus, o tempo está difícil, o governo não coopera, estão matando os profetas. E Deus falou de novo com Elias. E Elias falou a mesma coisa. Deus falou, Elias, ainda tem 7.000 lá fora, mas eu quero te usar. Ainda tem 7.000 lá fora que não se curvaram, que não desistiram, que não pararam, mas eu quero você. Assim mesmo Deus está falando para você. Não interessa quem Deus Ele quer fazer na tua vida. Ele quer fazer através de você. Ele quer você, Ele quer ajustar a tua vida, porque aquilo que Deus preparou para nós, o nosso irmão não pode fazer. Deus, Ele preparou para você, amém? Porque muitas vezes a gente olha e fala, tem gente melhor para fazer. Tem gente mais capacitada para fazer. Tem gente que tem mais vontade de fazer, mas Deus está falando, Ele está lá, Ele quer fazer, eu tenho um propósito para a vida dele. Mas o teu é diferente, o teu eu quero realizar na tua vida e através da tua vida. Eu não vou fazer com ninguém, a não ser com você. Amém?
Então é nessa palavra que eu quero trazer uma palavra para você, em Ezequiel capítulo 47. Me acompanha aqui, talvez fique mais fácil para você me acompanhar. Prenda a sua atenção, eu quero que você preste bastante atenção. Amém? Não tire nada, não deixe nada tirar a sua atenção da palavra, do foco, daquilo que Deus quer falar com você. Porque talvez é disso que você precisa para avançar e começar a galgar algo novo na presença do Senhor, amém? Então me acompanha aí em nome de Jesus. Ezequiel 47, do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. E a palavra do Senhor diz assim, bota na NA para mim. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. Eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: viu isso? Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficaram saudáveis. Preste atenção. Todos os seres vivos que povoavam os lugares de onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornaram saudáveis, e tudo vivera por onde quer que o rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englai. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os seus plântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Das duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera, e as folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão seus frutos novos todos os meses, porque são regados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida nesta noite e será ministrada aos nossos corações. Assim como falou comigo, Senhor, fala com a Tua igreja nessa noite, Senhor, de uma forma especial.
Meu amigo Espírito Santo, convence os nossos corações daquilo que temos que fazer e agir, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Tua misericórdia, totalmente dependentes do Teu amor, Senhor. E estamos aqui para receber uma dádiva dos céus, o entendimento que o Senhor quer nos entregar e passar para o nosso próximo nível em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Aleluia. Glorifica o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Glorifica o Senhor essa noite em nome de Jesus. Essa palavra, a qual fala aqui em Ezequiel, no capítulo 47, vai falar, quando a gente vê a cronologia do livro de Ezequiel, a gente lê lá no começo, a qual o Senhor ele queria corrigir Israel. E ali, se a gente lê no começo, exortação, é o Senhor falando do pecado, é o Senhor falando ali da destruição de Israel. Chega no capítulo 37, Deus ele vai dar uma visão a Ezequiel no vale de ossos secos. Quem já leu essa passagem? Se você ainda não leu essa passagem, ele dá a Ezequiel uma visão no vale cheio de ossos secos, de ossos sequíssimos. E aí ele fala para Ezequiel profetizar. E Deus ele fala que esses ossos secos é Israel. E ali ele mostra que ele podia restaurar aquele vale, como ele podia restaurar Israel. E o tempo passa, o Senhor vai falando com Ezequiel, e chega no capítulo 47, a qual fala desse fluir do rio de águas vivas. Falam da água que desce e sai do templo, do santuário de Deus. E essa visão ela é muito interessante, porque mostra a Ezequiel água saindo do templo, e no primeiro tempo ali, ele vai mostrar que essa água ela vai subindo. Só que eu acho tão interessante isso, que a gente olha a água, a gente vê tanta alusão aos elementos físicos na terra. A palavra de Deus fala que Deus ele é fogo consumidor, sim ou não? Também Deus estava no vento, porque quando Elias estava dentro da caverna, acabei de falar dele aqui, ele procura uma resposta do Senhor, e o Senhor fala, ele bota a cabeça fora da caverna, e passa um tornado, e Deus não estava falando ali, passa o fogo, e Deus não estava falando ali, mas passa uma brisa suave, e Deus fala com Elias. Só que, quando eu falo de água, água viva, isso me repete a Jesus. Isaías 44, versículo 3, que é o profeta messiânico, ele fala assim: pois derramarei a água na terra sedenta, e torrentes na água na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aí Jesus ele vem, já não é mais promessa, é uma realidade. João capítulo 4, Jesus ele encontra uma mulher samaritana, que estava ali num momento difícil, e Jesus ele espera para ter um encontro com essa mulher no poço. E aquela mulher ela se encontra com Jesus, sabendo-se que os samaritanos não se davam com os judeus, ela já olhou Jesus diferente, porque já via que ele era judeu. Então de uma forma natural ela já seria rejeitada por ele, mas Jesus ele não veio para rejeitar o pecador, Jesus ele não veio para rejeitar quem estava no pecado, Jesus não veio para rejeitar ninguém, Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância, Jesus ele veio para transformar nossas vidas, é por isso que ele nos resgata e muda a nossa história. E João capítulo 4 versículo 13 ele fala para essa mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus ele veio e trouxe essa palavra. Mas vamos para a promessa, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem,
E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. A quem quiser, beba de graça da água da vida. Então a água viva de Jesus, ela está lá na promessa, ela está na vinda de Jesus, mas ela também está na profecia lá do fim, aleluia. A água do Senhor é o que nos mantém vivo, a água do Senhor é que está te limpando, a água do Senhor é que está te lavando, a água do Senhor é que está te alimentando. A palavra do Senhor fala que a voz do Senhor é como o som de águas, de muitas águas. O pastor Fábio pregou aqui sobre as muitas águas. As muitas águas do Senhor estão sobre nossas vidas. Essa água do Senhor veio para nos direcionar a viver um novo tempo na presença de Deus. E nós temos que ter um entendimento disso, aleluia. Quem conhece aqui o Anderson Silva? O Anderson Silva, ele tem um livro, um documentário chamado Como Água, onde ele fala que com as dificuldades que ele passou, ele contornou as dificuldades como água. E a gente vê que a água, ela está presente em nossas vidas, porque é algo que nós somos compostos por 70% de água. Você não pode ficar sem tomar água na sua vida. Amém? Senão você passar dois dias sem tomar água, você começa a desidratar e você começa a morrer. Muitas vezes você pode fazer um jejum de não comer, mas um jejum sem tomar água é algo até de tolo. É para você ver a importância da água. Mas a maior importância que nós temos em nossas vidas é da água viva que desce do trono de Deus. É da água do Senhor sobre as nossas vidas. É nisso que nós temos que ter entendimento. Assim como nós precisamos de água na nossa vida física, nós necessitamos da água que desce do trono de Deus. Nós necessitamos de Jesus. E em tudo isso, o Senhor, Ele tem nos aperfeiçoado, Ele tem nos preparado, Ele tem realizado e quer realizar muito mais em nossas vidas. Eu quero que você abre aí para mim. Eu quero falar aqui Marcos capítulo 4, da parábola do semeador, que tem tudo a ver com a mensagem que eu quero trazer hoje. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira do mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira na praia. Assim ensinavam-lhes com muitas coisas por parábolas, e durante seu ensino dizia: escutem, eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos ouça, né? Mas no versículo 14, ele dá a explicação dessa parábola, que diz assim, versículo 14: o semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, as qual, ouvindo a palavra,
logo a receberam com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, só logo se escandalizam. Os outros, os semeadores, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. No versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O que tem a ver isso com a palavra que eu quero trazer hoje? Para essa semente, ela dá o fruto necessário para ela germinar, ela precisa do quê? Ela precisa de quê? De água. Então tudo flui através da água. Certamente isso flui também do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E em tudo isso, quando a gente fala dessa palavra, a gente vê essa visão de Ezequiel. E essa água que sai do santuário de Deus, Deus ele vai mostrando para Ezequiel que essa água ela vai subindo. E no começo ali dessa palavra, quando essa água dava pelos tornozelos, Deus ele veio me falando algo interessante. E esses dias Deus ele tem ministrado essa palavra em meu coração. Os níveis que nós estamos vivendo. Certamente essa água que dava nos tornozelos era o primeiro contato de Deus com o Filho. Era o primeiro de contato do Senhor conosco. Certamente esse é o primeiro contato, o contato da renúncia, o contato necessário para continuar a viver o propósito de Deus. Porque você lembra quando o Senhor ele te encontrou? Você lembra quando o Senhor ele começou a fazer a obra sobre a tua vida? Você lembra daquele primeiro contato com Jesus? Você lembra aquele primeiro contato com o Espírito de Deus? Quando Deus ele te abraçou, quando Deus ele te tocou, quando Deus ele quis mudar a tua vida, você encontrou o Pai e certamente viu a alegria que é estar na casa de Deus, na presença de Deus. Você estava com as águas pelos tornozelos. Você sentiu o frescor da água da vida. Isso é muito bom. Acende o nosso primeiro amor. Acende a nossa entrega. A gente quer falar de Jesus para todo mundo. A gente quer viver fazendo a obra de Deus. Sonha em ser um missionário e ir ali para o sertão, e ir ali para a África. A gente começa a fazer a obra. A gente, pastor, eu quero fazer tudo, né? Pastor, o que é que eu posso ser útil? É uma maravilha para o pastor isso. Olha aí, ó, Deus acendeu essa chama. E a gente chega assim. A gente chega assim, entregando tudo na presença de Deus. E quando o Senhor ele fala aos nossos corações, a gente começa a ter entendimento que a gente está no nível com o Senhor, que a gente quer mais e mais e mais e mais de Deus. Mas é quando a gente vê também que vai exigir algo a mais de nós. A renúncia. A gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas. A gente vai ter que deixar algumas coisas de lado, porque não combina com aquilo que Deus tem para nossas vidas. A gente vai ter que começar a renunciar a algumas atitudes, porque não condiz com a vida cristã que nós temos que viver. A gente vai ter que renunciar lugares, a gente vai ter que renunciar a tanta coisa, porque a gente está num processo em nossas vidas. E muitas vezes a gente não tem entendimento no começo, mas a gente sabe que é necessário. E Deus ele vai tocando assim em nossas vidas, sim ou não? Por outro lado, a palavra que eu li, certamente quando a gente está nesse nível, nesse estágio, é como a gente tivesse, como Marcos 4,15. Estes estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Quando nós estamos nesse nível das nossas vidas,
a gente vê que Deus ele tem semeado a palavra, Deus ele tem semeado o amor, Deus ele tem semeado a nova história, Deus ele tem semeado vida, Deus ele tem começado a arrumar a bagunça. Só que o inimigo, Satanás, ele não está satisfeito comigo e quer tirar essa semente lá de dentro. Deus ele coloca a semente, o Senhor ele vai derramando água do rio da vida sobre nossas vidas. E essa palavra, ela vai frutificando, ela vai germinando, ela vai crescendo, vai fazendo uma fotossíntese. Só que quando o diabo ele vê isso, vê que a palavra de Deus está criando efeito, ele quer arrancar. Só que ele só vai arrancar essa semente sobre nossas vidas se você deixar. Ele só vai arrancar essa semente que ele plantou no seu coração se você permitir ele arrancar. Deixa eu te dar uma palavra profética. Você vai ter força, você vai ter sabedoria, você vai ter empenho, você vai ter garra para não deixar Satanás arrancar a semente que ele entregou na tua vida. Aleluia! A semente que ele te entregou, irmão, é para crescer. A gente está naquela alegria, as águas estão pelo tornozelo, a gente sentiu aquilo que o Senhor entregou para cada um de nós. A gente viu, o Senhor começou a falar que nós temos promessa na presença dEle. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. O Senhor ele cumprirá as promessas que Ele te entregou. Talvez lá no começo Ele te entregou promessas que você está vivendo hoje, mas tem muito mais para Ele te entregar, tem muito mais para Ele fazer, tem muito mais para Ele realizar. A palavra de Deus fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou no nosso entendimento aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Toma posse das promessas de Deus sobre a tua vida. Aleluia! É promessa. É tão bom a gente estar no primeiro amor. E isso é algo que a gente tem que levar para a nossa vida toda. Só que o primeiro amor, ele vai nos sustentar até certo ponto nas nossas vidas. Porque quando a gente está na presença de Deus, esse rio de água viva que está vindo sobre nossas vidas, ela vai crescendo, sim ou não? E a palavra de Deus fala que a água, ela vai estar sobre os joelhos de Ezequiel. E esse é um momento de crescimento em meio à dificuldade. Porque a gente entregou a vida para Jesus, a gente persistiu, não deixou Satanás tomar aquela semente, a gente guardou. Os corvos vieram e não pegaram, e a gente prosseguiu crescendo na presença do Senhor. E a gente, daquela semente, foi germinando na presença de Deus, foi crescendo na presença do Pai. O Senhor ele começou a suprir sobre nossas vidas todas as nossas dificuldades. Só que as águas foram crescendo, e assim como as águas estão crescendo, a bondade do Senhor continua grande sobre nossas vidas. Mas sabe o que veio também? A fúria do inimigo sobre a sua vida também. E nesse meio tempo, irmão, todo aquele que passou por esse nível, sabe que a dificuldade também aumenta, amém? Você já começou um jogo de videogame? Você já começou, já jogou alguma coisa? Tá tendo a Copa do Mundo aí. Fase de grupo é a mais fácil. Aí vai chegar às oitavas de final, irmão. Aí o negócio começa a apertar. Passou das oitavas, vem às quartas, tá todo mundo alegre, né? Brasil tá ganhando. Mas passou das quartas, vai para a semi, começa a ficar mais difícil. Só que lá na final, só um sai campeão. A palavra de Deus, quando ela fala da dificuldade, ela fala que os níveis vão ficando mais difíceis. Mas não é que você fica mais fraco, você fica mais forte ao decorrer do tempo também. Porque você vai se alimentando, você vai recebendo a palavra, você vai tendo entendimento, você vai tendo sabedoria, você vai prosseguindo com o Senhor. E a cada tempo, meu irmão, não tenha mentalidade pouca não, porque muitas vezes nós temos
Parece que as lutas estão ficando maiores, os gigantes estão ficando maiores, mas você está ficando mais forte também. Não há nada sobre a tua vida que venha, que Deus ele já não aperfeiçoou você para vencer aquilo que você está vivendo. O gigante pode ser até maior, irmão, mas você está mais, cingido, você está mais forte na presença de Deus também. Apesar de que Deus que vence as lutas por nós, você está mais preparado, porque o Senhor está te preparando. Amém? O nível pode até aumentar, a dificuldade pode até aumentar, a luta pode até aumentar, mas o Senhor está te aperfeiçoando também. O Senhor está te dando crescimento também. O Senhor está te dando sabedoria também. O Senhor está enchendo você da palavra, da vida. Aleluia! Só aquele que está sendo fortalecido pelo Senhor, declara isso em nome de Jesus. As dificuldades não são maiores do que as nossas vidas. A dificuldade não é maior do que o poder de Deus, porque o poder de Deus é maior do que qualquer coisa. Ele quer que você fique de pé e você enfrente. Porque, irmão, daqui para frente vai ficar mais difícil. Daqui para frente, Deus ele está te preparando para receber coisas maiores e melhores na presença do Senhor. Amém? Mas hoje eu vim para cá, e Deus ele trouxe essa palavra na minha vida, ao meu coração. Marcos capítulo 4, versículo 16, a qual eu li para vocês. Estes são os que são semeados em solo rochoso, as quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Passamos por um novo estágio em nossas vidas. Só que o inimigo ele também prepara muitas coisas para tentar nos parar. As águas estão subindo, as dificuldades estão subindo. Mas assim como na parábola do semeador, essa palavra, essa semente que foi lançada ao solo rochoso, o solo rochoso, ele ali não deixa criar raízes, não deixa a pessoa aprofundar na presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: quando você passa por uma dificuldade, você tem que se aprofundar em Deus. Quando você passa pela luta, irmão, você tem que se aprofundar no Senhor. Como é que você se fortalece na presença de Deus? A palavra, é oração, é propósito, é vida com Deus. Amém? O Senhor ele quer te aperfeiçoar, ele quer te fortalecer. Tem pessoas que não se aprofundam nisso, não criam raízes. E a palavra de Deus fala que o sol, o próprio sol queima essa semente. E essa pessoa ela não cresce na presença de Deus. Ela facilmente é frustrada. Irmão, os problemas da vida ela vem. Só que você não pode olhar para esse problema que vem sobre a tua vida. Você tem que confiar no teu Deus que é maior do que qualquer problema. A ansiedade ela está aí, a depressão ela está aí, os problemas estão aí, síndrome do pânico estão aí. Mas Deus ele te dá armas e artifícios para você vencer. O Senhor ele quer que você se fortaleça nele. Tudo é questão de ótica, tudo é questão de visão. Quanto mais tu olha para o teu problema, mais ele cresce. Quanto mais tu olha para Deus, mais Deus ele te dá direcionamento para que você possa vencer. Porque a gente olha para as situações e fala: vai acabar comigo, já era, irmão. O inimigo está esperando você reconhecer que o problema é maior do que o teu Deus. Você mentir para você mesmo e falar que você não vai conseguir. A tua negatividade vai influenciar na tua vida. Sabe quando você perde? Quando você se dá por vencido. É aí que você perde. Você tem um pai que cuida de você em todo tempo.
Você tem um Pai que fez você mais do que vencedor. Você tem um Pai que te deu vida, que te deu entendimento, que está te dando sabedoria, que quer mudar a tua história. E esse Pai vai te dar a vitória todos os dias. Aleluia! Você não pode se dar por vencido. A enfermidade não vai te vencer. Por quê? Porque Deus é um Deus que cura. A situação que você está vendo dentro da tua casa não vai te vencer. Por quê? Porque o Deus é um Deus que transforma. É um Deus que muda a história. O Senhor, Ele sabe o que você está enfrentando. O Senhor, Ele sabe o que você está vivendo. Entenda que nesse meio tempo Ele está te fortalecendo, porque essas águas vão subir. Entenda que nesse meio tempo o Senhor Ele está te aperfeiçoando, porque coisas maiores virão, você vai ter que estar preparado. Tem entendimento de uma coisa: o Senhor Ele tem uma promessa para você. Essa promessa ela é viva na tua vida, amém? Só que do jeito que você está hoje, você não vai conseguir viver essa promessa. Porque essa promessa é outro estágio na tua vida. O Senhor Ele está te fortalecendo. Ele está te ensinando. Ele está te capacitando para que você viva a promessa. Não é Deus que está preparando a promessa para você, não. É Deus que está preparando você para viver a promessa de Deus. E esse processo que você está vivendo, irmão, todo mundo passa por um processo na vida. Sim ou não? Na presença de Deus não é diferente. Então você passar em uma prova, você tem que ir. É um processo, irmão. Tu não sabe, tu vai ter que aprender. Eu acho incrível que tem crente que fala bem assim: Deus me prometeu passar no concurso. Não estuda, Deus vai dar. Vai nessa. Irmão, tem gente que está comendo o livro, estudando. Ele está na frente, irmão. Já está se capacitando há muito tempo. E está orando também. Deus Ele vai te capacitar. Deus Ele vai te dar entendimento. Mas te esforça na presença do Senhor. Entrega o teu melhor na presença do Senhor. Busca, estuda, se capacita, entrega. E assim nossa vida espiritual também. Como é que você vai vencer se você não lê a palavra? Se você não se capacita na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque está tudo aqui, irmão. Como nós temos que ser, o que nós temos que viver. Quais são as nossas atitudes. Tem muita gente que está dentro da igreja e está lutando com armas erradas. Não consegue vencer, por quê? Porque está lutando com armas erradas. Não consegue romper, por quê? Porque está lutando com armas erradas. O Senhor Ele já te deu a arma, o Senhor Ele já te deu a ferramenta. O Senhor Ele quer que você cresça naquilo que Ele está te ensinando. Meu irmão, você não vence com as armas do inimigo, não. Você vence com as armas que Deus te deu. Aleluia! É com as armas que Deus nos deu que nós vamos romper. É com as armas que Ele te entregou. Porque enquanto tem alguém orando, enquanto tem alguém clamando, enquanto tem alguém pedindo ao Senhor, aos pés do Senhor, que se levanta, e é a ação da sua oração, é a reação da sua oração, é o produto do meio, é aquela pessoa que ora, mas se levanta, mas faz o melhor para que essa oração se conclua. Essa pessoa que Deus está aperfeiçoando em meio às dificuldades, que vai conseguir vencer. A nossa oração é uma ação e a nossa atitude também. Ore, faça um propósito com Deus, mas levante e faça o melhor para que você possa receber aquilo que Deus te entregou, e não deixe o inimigo tomar a bênção que Ele colocou na tua mão.
E é nisso que o Senhor ele vai nos aperfeiçoando. A palavra de Deus fala que a água subiu e ela já estava na cintura de Ezequiel. Amém? Ela pode passar uma palavra que nós temos que ter entendimento de que as coisas vão começar a apertar e vai exigir uma dependência maior de Deus. Vai depender também de uma busca maior na presença do Senhor. Mas vai depender de muita coragem em nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Mas é algo que é primordial para viver aquilo que Deus tem preparado. A água, quando ela dá pela cintura, ela começa a curar o nosso caráter e traz uma transformação para nossas vidas, a conversão genuína que Deus tem para nós. As dificuldades, elas começam a ser mais difíceis em nossas vidas. Ela vai exigir de nós uma transformação de caráter. Irmão, porque a gente pode até as águas no joelho ter uma sensação sobre nossas vidas, mas quando ela passa a água na nossa cintura, a caminhada começa a ficar mais difícil, né? Você já passou pela água na cintura? Por mais que a água tenha um pH que dela traz ali um sistema mais leve, mas para você andar, vai ficar mais difícil. Você vai ter que começar a buscar uma dependência maior mais de Deus. Você vai ter que buscar coragem para viver os propósitos de Deus. Mas você vai ter que buscar a Deus acima de tudo também. Quanto mais o processo se agrava nas nossas vidas, mais a nossa busca por Deus tem que ser incessante. Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, ela vai exigir de você mais e mais. Amém? Porque o inimigo está lutando todos os dias também. E eu quero trazer também, em Marcos capítulo 4, versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Irmão, por um lado Deus ele quer transformar a tua vida para que você possa estar no ponto de Deus. Amém? Se Ele está te preparando, tu faz um frango no forno, tu faz um churrasco, tem um ponto certo da carne, sim ou não? Você está no forno de Deus, irmão. Se Ele está te preparando, está te forjando, se Ele está ali te aquecendo, se Ele está te capacitando, para que você esteja no ponto que Deus quer. Só que o inimigo ele vai continuar lutando, ele vai mudar as armas, ele vai mudar as atitudes, ele vai mudar as situações, ele vai tentar te frustrar, porque você passou pelas águas nos tornozelos. Ele tentou tirar aquela semente que estava lá e ele não conseguiu. Espera aí que eu vou tentar algo maior. Você passou pelas águas nos joelhos e a semente que ele colocou lá começou a frutificar, mas muitas vezes não criou raiz. Então você continuou crescendo. Ele vai usar armas maiores. Só que Deus ele já está te preparando também para que você possa lutar com armas maiores na presença de Deus, para que você possa buscar a Deus sobre a sua vida. Amém? E assim está capacitado para enfrentar o inimigo também. Só que em tudo em nossas vidas, a palavra de Deus ela tem dois gumes, sim ou não? Assim como você vai buscando a Deus, Deus ele vai transformando a tua vida. Assim como você está entregando na presença de Deus, o Senhor por outro lado, Ele está te aperfeiçoando. É por isso que hoje você vive um ministério. Porque de tanto você passar por dificuldade, você começou a buscar a Deus. O Senhor te colocou no ministério, na igreja, você começou a crescer, você começou a galgar coisas maiores. É por isso que eu falo, irmão, você está no ministério, e por mais que você pense que é algo tão fácil para você, tem algo muito maior te esperando, amém? Nisso o Senhor Ele está te aperfeiçoando. Tudo tem um começo em nossas vidas. Os começos podem até ser pequenos, mas os resultados são muito maiores do que você pode imaginar.
Você pode até começar pequeno, mas Deus ele tem algo muito grande para te entregar amanhã. As lutas que vêm aí, as situações que vêm aí, o inimigo já está contemplando a falar, ele está sendo fortalecido no Senhor. Essa luta não vai te parar não. O problema não vai te parar não, porque o Senhor ele já sabe do problema lá na frente, ele está te preparando hoje para você enfrentar. Amém? E é por isso que Deus ele vem com transformação sobre nossas vidas, porque do jeito que nós estávamos, não dá para nós passarmos daqui. Esse é um momento de decisão. Deus fala, ou transforma, ou você vai perecer. E é por isso que a gente passa por aquela transformação dolorida na presença de Deus. A gente passa por aquela renúncia, a gente passa por aquele crescimento, e a gente começa a ter aquela metanoia, a transformação de mente. A gente já não é a mesma pessoa de um ano atrás, a gente já é diferente. A gente já tem entendimento de que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está lutando por nós só temos que nos entregar mais e mais para o Senhor, começar a viver mais ainda o propósito que Ele nos entregou, viver o ministério que Ele confiou em nossas mãos, começar a viver a chamada genuinamente. Aleluia! É por isso que tem um momento que a gente fala, ou vai ou racha, irmão. Ou vai ou racha. Ou mudo de vez, ou um negócio, ou vou ter que parar por aqui. Você vê Deus agindo em tudo, Deus realizando tudo, Deus já te ensinando, Deus aflorando os teus dons e os teus talentos. Deus começando a falar, você é importante, você tem um dom, eu te chamei para viver isso. A gente vê que a promessa está perto, aquilo que Deus preparou para nossas vidas, a gente já está vivendo aquilo que o Senhor falou. A gente já está pregando, a gente já está cantando, a gente já está indo fazer missões, a gente já está indo para o sertão do Ceará, comer calango. Ah não, tem picanha lá. A gente já está vivendo o melhor de Deus. Só que falta algo. Deus ele já quer te usar muito mais. Deus ele quer fazer na tua vida muito mais. Tem entendimento de uma coisa: servir a Deus é entregar a nossa vida para o Senhor, para que o Senhor possa realizar grandes coisas através de nossas vidas. É por isso que eu sempre falo, é em você e através de você, é em nós e através de nós. Nós somos abençoados para nos tornarmos abençoadores. Nós somos chamados, nós pregamos para despertar outros filhos a viver o propósito de Deus. É por isso que muitas vezes quando a gente aconselha e fala, irmão, é isso. E parece ser tão fácil, né? Qual é a dificuldade? É nós vivermos. É fácil em termos, mas exige uma transformação de mente. Tem gente que a gente olha e fala, vai romper, vai romper, vai romper, mas quando chega nesse estágio, irmão, parece que paralisa. Tem gente que tem tudo para dar certo, irmão. Tem gente que tem tudo para vencer, mas quando chega nesse momento do confronto, quando chega e fala, ou vai ou racha, racha. Por quê? Porque quando exige de nós a transformação pessoal, é mais difícil. Sim ou não? Porque quando está lá, Deus está agindo, está tudo bem. Deus está fazendo, está tudo bem. Você está orando, Deus está fazendo. Aí Deus está falando agora, muda a tua atitude. Aí o bicho pega. Porque a gente tende a não querer mudar. A gente tende a não querer transformação pessoal em nossas vidas. A gente quer que todo mundo se transforme, né? A nossa oração é que
fulano que transforma, fulano aceite Jesus, fulano faça isso, fulano faça daquilo. Deus está olhando lá assim e está falando: e aí, bonitona? E aí, bonitão? E tu? Quer não? Quer transformação para todo mundo, mas e você? Aí a gente fala: Senhor, mas eu já estou aqui pedindo, eu já estou aqui clamando, estou calejando o meu joelho. É por isso que tem muita gente que ora e Deus ainda não respondeu. É por isso que tem muita gente que pede e Deus ainda não respondeu, porque aquilo que é para fazer não faz. Pastor Elisângela trouxe a palavra aqui: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Lembra da última pregação? Quem lembra? Em Romanos: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, muitas vezes eu faço. Paulo já sabia disso, já falou isso aos romanos, que muitas vezes a gente não consegue transformar, a gente até tenta, a gente até quer mudar as nossas atitudes. Deus, Ele está falando: muda o teu entendimento, transforma o teu entendimento. Ah, está muito difícil aí, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi sempre assim, eu acho que eu vou morrer assim. Deus está falando: muda. Quando a gente muda o nosso entendimento e as nossas atitudes, aperfeiçoando com a palavra de Deus, a gente vai no nível mais poderoso para nossas vidas. Isso é um processo contínuo. Tem muitas coisas em nossas vidas que a gente está mudando e o Senhor, Ele já está abençoando. Ou você nunca identificou isso na tua vida? Você já identificou? Tem coisas que você mudou, que você transformou e o Senhor começou a abençoar? Sim ou não? Tem gente, uma coisa mais comum, irmão, mais comum na igreja. Tem gente que passava por uma crise financeira terrível, irmão, começou a viver princípios, começou a administrar bem o seu dinheiro, começou a ser uma pessoa mais controlada, começou a ali viver certinho as suas finanças, o Senhor começou a prosperar. Quem já viveu isso? Teve que mudar o entendimento? Teve que mudar os costumes? Teve que parar de gastar, né? Gastar com besteira. Teve que começar a administrar bem o teu dinheiro. Teve que investir bem, né? E o Senhor, Ele começou a abençoar, te prosperar. Ele começou a viver princípios, e o Senhor começou a abençoar. Isso é em todas as áreas de nossas vidas, irmão. A gente passa por processos, a gente passa por momentos, e o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando. Ah, pastor, mas eu continuo fazendo o certo. Eu já busquei uma transformação na minha vida, o Senhor começou a fazer, mas parece que está tudo fora do lugar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele vai agir em você e através de você, mas espera o tempo de Deus, espera o momento de Deus, seja aperfeiçoado no poder de Deus, que você vai ver o que Deus, Ele vai realizar. Aleluia! A transformação de caráter é cura, é metanoia, é mudança, é radical, irmão, em nossas vidas. A gente tem que ter entendimento disso. Mas em tudo isso, para a gente viver essas coisas, exige essa entrega, sim. Exige essa confiança no Senhor. Existe essa busca em Deus. E exige coragem para viver o melhor de Deus, sim. Amém? Quero fazer uma pergunta hoje: quem está disposto a viver isso em nome de Jesus? Quem está disposto a viver o melhor de Deus? Porque quando chega nesse momento começa a estreitar, né? Quando chega nesse momento que às vezes renunciar se torna até fácil. Crescer, amadurecer é um processo natural. Mas quando age transformação que depende de nós,
Certamente isso é o mais difícil a acontecer. Amém? Só que isso é necessário para que nós vamos viver o último estágio, a seguir o último estágio, que a palavra de Deus fala que Ezequiel, e ele estava nesse rio, e estava-se já como um rio, e ele não podia passar andando, só podia passar a nado. E é um momento do fluir de Deus. O fluir desse rio é a dependência que nós temos com o Senhor. Porque em tudo isso, irmão, Deus está te levando para uma dependência com Ele. O Senhor está te levando a uma dependência com o Senhor, amém? Aonde Deus Ele quer te levar, irmão, é muito maior e muito melhor do que você imagina. E a palavra de Deus, ela vai falar que esse rio, quando ele fluiu, ele começou a olhar, e as coisas começaram, esse rio por onde passava, ele frutificava. Esse rio por onde ele passava, as coisas começavam a ter vida. Esse rio por onde ele passava, tudo mudava. Mas ele tocou em um pântano, e o pântano não mudou, mas ficou para o sal. Sabe o que é interessante nessa palavra? O fluir de Deus sobre nossas vidas vai nos levar a um momento em que nós temos que escolher ser dependentes dEle. Sabe, os nossos problemas que nós carregamos nas nossas mãos tanto tempo, que a gente leva por todos os estágios da nossa vida, mas quando chega nesse estágio, Deus está falando, já chega, tu já carregou esse problema por tempo demais. Já chega, abre as tuas mãos. Porque para você nadar, irmão, você já nadou? Você já nadou? Minha esposa, ela não nadou ainda. Mas quando você nada, você vai começar a abrir a mão e você vai começar a nadar. Você não vai mais estar no controle da situação, quem vai estar no controle da situação é Deus. Você não vai viver os teus planos, você vai começar a viver os planos do Senhor sobre a tua vida. Você não vai conseguir mais viver as tuas vontades, mas viver a vontade de Deus sobre você. E é nesse momento que Deus está falando, é nesse momento que eu vou começar a trabalhar na tua vida e te dar entendimento daquilo que você tem que fazer. Porque esse momento de dependência com o Senhor vai trabalhar em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente, a palavra de Deus, ela vai falar aqui, ó. Versículo 9. Todos os seres vivos que povoaram os lugares por onde este rio passar, terão vidas, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá, e as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde esse rio passar. Sabe o que é interessante? Deus, ele está dando um direcionamento e mostrando para Ezequiel que ele queria trazer cura aonde tinha morte. Ele queria trazer crescimento aonde tinha estagnação, onde não tinha crescimento. Ele queria trazer transformação aonde não tinha transformação. E ele queria trazer vida. Ele queria trazer multiplicação. Ele queria trazer crescimento. É muito interessante, mas é que quando nós somos dependentes de Deus, a dependência de Deus vai nos trazer isso. Você sabe que o Mar Morto, em qual ele fala, é um mar que não tem vida. Estive em Israel em 2019, e a pessoa, quando ela entra lá, ela deita, ela fica flutuando na superfície do Mar Morto. O pH dela com sal é 10 vezes maior do que o mar normal. E ali não deixa ter vida o Mar Morto. Então, não há vida lá. Mas a palavra de Deus fala que a promessa é que as águas do Mar Morto tornarão a ser saudáveis.
aquilo que não tinha condição de acontecer, o impossível, Deus vai começar a realizar na tua vida. Ei, meu irmão, você faz o possível para Deus, você vive o possível na presença do Senhor, mas aquilo que é impossível, deixa com o Senhor que Ele vai realizar, deixa com o Senhor que Ele vai fazer. Você olha para a tua promessa, para aquilo que Deus te prometeu e fala: é impossível. Mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus Ele falou para você, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel para realizar. É por isso que Deus fala para você hoje: não esmoreça. Não pare agora, não desista agora, continua, prossiga. Porque esse tempo vai passar, eu estou te dando crescimento, eu estou te dando fortalecimento espiritual, eu estou te trazendo vida, para você depender de mim e viver o melhor que eu tenho preparado para você. E se você ainda não crer nisso, se você já deixou de acreditar nisso, volta a acreditar, porque os seus sonhos não vão morrer, a sua vida não vai morrer diante dos teus olhos, não. Você vai viver as promessas de Deus. Irmão, a gente olha e parece que não tem possibilidade para acontecer aquilo que Deus prometeu. Aos nossos olhos tem coisas que é impossível. Eu falo isso porque tem coisas que eu falo: Senhor, só Tu mesmo. O Senhor tem prometido, o Senhor tem falado, mas nem eu quero. Só que Deus Ele fala para nossas vidas: não é o que Tu quer, é o que eu quero fazer através de você. Não é o que você almeja, é que eu almejo através da tua vida. Você pode até se sentir nesse momento insignificante em tudo aquilo que Deus tem preparado para você, mas deixa eu te falar algo do céu sobre a tua vida. Esse rio que passou, que Ezequiel viu, que deu vida a tudo aquilo que estava morto, é esse mesmo rio que está passando sobre a tua vida e está te trazendo vida aos teus sonhos, está trazendo vida aos teus planos, aos teus objetivos, aquilo que Deus preparou para você. Tudo aquilo que nem você acreditava mais, o Senhor Ele vai começar a fazer na tua vida. Você só tem que continuar crendo e buscando no Senhor. Porque, irmão, a palavra de Deus ela fala, e eu li aqui: o semeador saiu a semear. E todas as sementes que caíram na beira do caminho, que caíram em ali terreno rochoso, que caíram no meio dos espinhos, foram sufocados e não cresceram. Mas há uma semente que caiu em uma terra boa. Há uma semente que caiu em uma terra que dava crescimento. E essa terra é você. Essa terra é a sua vida. Essa terra é os planos e os sonhos de Deus sobre a tua vida. Essa terra que dá 30 a 60 e a 100 por um, é aquilo que Deus está plantando em você. Tem entendimento disso? Você não é terra que não tem raiz, você não é terra que tem espinhos, você é terra boa. A gente vê tantas pessoas que tem tudo para dar certo, mas permitem que essa semente seja roubada. A gente vê tantas pessoas que tem tudo para dar certo, mas não permite essa semente crescer. Porque aqueles que vivem a dependência de Deus, a palavra de Deus fala que esse rio passava e as árvores começaram a crescer e elas começavam a dar bons frutos. Elas começavam a ter renovo naquele lugar. Você já viu a estação? Aqui em Manaus só tem inverno e verão, né?
Mas na escola a gente aprende que há 4 estações: inverno, outono, primavera e verão. E no inverno é onde as árvores, elas perdem as folhagens, elas perdem ali o seu brilho, ela fica seca. Só que vem a primavera e elas começam a crescer de novo. Vem o verão e elas começam a ficar viçosas. E vem o outono e elas começam a dar frutos. Assim, Deus, Ele é tão maravilhoso que assim é nas nossas vidas também. Tem estações que nós passamos que parece que vai acabar, parece que a gente vai morrer, parece que a gente não vai conseguir vencer. Mas deixa eu te falar uma coisa: essa estação vai passar, porque há um tempo novo sobre a tua vida, há uma nova estação para você, há um processo novo sobre a tua vida, e você vai começar a florescer de novo, você vai começar a dar frutos novamente. Aleluia! Porque essa água está passando sobre a tua vida, irmão. Já viu ali aquela árvore que já está morta? A árvore já está morta, ela não dá mais nada. Dali é só, Jesus ele falou, corta e lança no fogo. Até as árvores que estão mortas, o Senhor ele faz renascer. O Senhor ele faz crescer, o Senhor ele faz florescer. Imagina a tua vida que está nas mãos de Deus. Imagina a tua vida que o Senhor ele permite muito mais para que você possa viver algo novo. Você é terra boa na presença do Senhor. Você é terra boa na presença do Pai. Esses frutos que você vai produzir, que o Senhor ele tem preparado sobre a tua vida, vai tornar provisão para você e para a vida de outras pessoas também. Sabe como é que é? A tua fé, a fé que Deus plantou em você, vai ser vida para você e a vida para outras pessoas também. Aquilo que Deus está realizando na tua vida vai ser bênção na vida de outras pessoas. Aquilo que Deus ele tem preparado para a tua vida, o testemunho que Deus tem preparado para você, o testemunho que Deus tem te dado, o testemunho de vitória. As pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, Deus é na tua vida mesmo? Como tu conseguiu isso? Tu já tem um processo. E você vai falar, foi assim, assim, assim. Eu podia até ter sofrido, mas o Senhor ele me deu vitória. A estação que você está passando hoje não é aquela que você vai passar para a vida toda, não. Isso vai passar, isso você vai viver algo novo, você vai viver algo maior, e você vai começar a frutificar novamente em nome de Jesus. Aleluia! Para finalizar, versículo 12 diz assim: nas 2 margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As árvores dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. E os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Fica de pé em nome de Jesus. Em tudo isso que Deus ele tem nos feito florescer, frutificar, crescer na presença de Deus, todos os bons frutos que Deus tem nos entregue, todo o renovo que Ele tem nos dado, restaurado as nossas forças, toda a provisão e prosperidade que o Senhor ele tem preparado para nossas vidas, através de nossas vidas, Ele vai trazer cura e remédio também. Porque assim como ele fala no último, a parte B do último versículo, os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas vai frutificar. Deus ele tem te dado um sentido, e tudo aquilo que Deus ele tem te entregado tem que ser bênção na vida de outras pessoas. Tudo aquilo que Deus ele tem realizado e quer realizar em nossas vidas
é para abençoar outras vidas também. Você vai se tornar canal de bênção. Tudo aquilo que Deus limpou na tua vida, tudo aquilo que Deus fez na tua vida, foi um processo para que você se tornasse uma árvore que desse frutos, e desses frutos também trouxesse alimento e cura para a vida de outras pessoas. Todos esses processos que nós passamos, até a dependência de Deus, é o próximo nível que Deus Ele quer te levar. Deixa eu te falar uma coisa, não é o fim. Muitas vezes a gente olha e fala, é o fim aqui, tá bom, acabou. Mas Deus Ele está falando, não é o fim para você, é o processo. Tem um momento que a gente fala, eu não vou conseguir, esse processo está sendo difícil demais, essa luta está sendo difícil demais. O Senhor está falando, mas eu te fiz um guerreiro, eu estou te preparando, eu estou te capacitando para te vencer qualquer batalha. E eu quero orar por você. Eu quero convidar você aqui na frente, você que quer passar para o próximo nível, você que quer viver um nível novo na presença de Deus, ou você que quer ajudar o seu irmão, pega na mão do teu irmão aí em nome de Jesus. Se você sentir vontade, traga ele aqui na frente também. Nós estaremos louvando aqui e orando pela tua vida. Sabe por quê? Esse rio está passando sobre nossas vidas, e esse rio quer nos trazer vida, ele quer trazer transformação, mas ele quer nos ensinar a passar adiante, a viver algo novo na presença de Deus. Aquilo que você está vivendo hoje não condiz com o que você viverá amanhã, porque Deus Ele tem te preparado para viver algo muito maior. Aquilo que você está vivendo hoje não condiz com aquilo que você vai viver, aquilo que Deus tem preparado para você. Esse processo vai passar. Vamos louvar. Feche seus olhos neste momento. Entrega ao Senhor, deixa fluir o fluir do rio de Deus sobre a tua vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Deixa Ele agir sobre a tua vida nessa noite. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E quando esse rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Começa a declarar Ele, aleluia. Tu és o rio, Senhor. Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam,
passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Declare, declare, e és a fonte, Senhor. Tu és, Senhor. Não sei o que você tem passado neste momento, Tu és o rio, mas Senhor. todo o processo de Deus para nossas vidas é um aperfeiçoamento para que nós possamos avançar com Ele e crescer. O Senhor está te chamando, vem nadar nesse rio, vem nadar nesse rio, vem nadar nesse rio, se entrega, vem para a dependência de Deus. Muitas vezes a gente fala isso e muita gente pensa, ah, pastor, eu tenho que parar de trabalhar. Não, não é isso, trabalhe mais. Ah, eu tenho que parar de fazer o que eu tenho que fazer. Começa a fazer as coisas certas na presença do Senhor. Entrega o teu melhor onde você estiver, para que você possa ser abençoado, ser próspero. Mas o Senhor está te chamando para um tempo de dependência com Ele, um tempo de intimidade, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo de propósito. Talvez você tenha vivido demais os teus problemas, talvez você abandonou o teu chamado e Deus está falando, vem de volta, porque eu ainda quero te usar. Talvez você está se sentindo estagnado e Deus está falando, sai da zona de conforto onde você está, para que você possa ver o próximo processo na vida dele. O Senhor, Ele quer realizar isso através da tua vida. Grandes obras Deus Ele tem para fazer em você e através de você. Hoje é um culto de missões, e não tem como viver essa missão sem viver o nosso chamado. Talvez você esfriou, talvez você falou, Senhor, eu não quero mais. Talvez você entrou na caverna e falou, tem muita gente lá fora que dá para fazer, e Deus está falando, eu quero realizar através da tua vida. Talvez você falou, tem muita gente boa para realizar, mas Deus está te chamando de volta e falando, eu quero realizar através de você. Talvez você tenha focado nos teus problemas e Deus está falando, o problema sou eu que ajuste sobre a tua vida. Começa a viver a dependência que eu tenho sobre você. Começa a ver a minha dependência, a dependência de Deus. Não só de realizar e solucionar os teus problemas, mas solucionar tudo na sua vida, do que o Senhor Ele tem preparado. Eu quero orar por você neste momento. E eu quero te convidar a viver esse próximo nível. As águas vão subir sobre a tua vida, e não tem mais como você controlar, irmão. As águas vão subir, você vai ter que passar a nado, mas essa água vai trazer cura, essa água vai trazer provisão, essa água vai trazer prosperidade, essa água vai trazer bons frutos para você realizar, essa água vai trazer muita coisa que você não consegue viver hoje. Sabe o milagre que você precisa? É Deus que vai realizar. Segura na mão de Deus, irmão, e vai. Segura na mão de Deus e entrega o teu melhor. Segura na mão de Deus e fala, Senhor, se Tu estás comigo, eu vou. Se Tu estás comigo, eu consigo. Se Tu estás comigo, eu vou avançar, eu vou acertar, eu vou prosperar na Tua presença. Senhor, que são a vida dos Teus filhos, Pai.
Que o Senhor venha começar a fazer a tua vontade e realizar a tua vontade sobre as vidas deles. Pai, continua fazendo a tua vontade na vida de cada um, Pai. Os leva, Pai, para o próximo nível, para o próximo estágio, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Totalmente dependentes da Tua provisão, daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Pai, nós oramos neste momento que todos os projetos de nossas vidas estão em Tuas mãos. O nosso chamado e a nossa missão está em Tuas mãos. O nosso propósito está em Tuas mãos. E nesse momento nós estamos saindo do momento da vida de estagnação, Senhor, e indo para o próximo nível. Nós estamos saindo da caverna, Senhor, e indo para o próximo nível. Pai, nós estamos saindo nesse momento desse estágio de tristeza, de ansiedade, de depressão, e estamos indo para o próximo nível, porque sabemos que contigo, Pai, nós conseguimos. Nós sabemos que o Senhor é o Pai que tem cuidado de tudo, tem trazido cura para nossas vidas. E nesse momento, Pai, em várias pessoas isso vai tocar. O Senhor já está tocando, o Senhor já está livrando, o Senhor já está dando capacitação, transformação, mudança de mentalidade, para que possa avançar um novo tempo. Nós vamos declarar que nós queremos viver o novo de Deus. Nós vamos declarar nesse momento que nós queremos ir para outro estágio na presença de Deus. Que Teu Espírito Santo, Pai, vai começar a transformar, a mudar a história de nossas vidas. Rabasubi que andarabasubi andaraio. Rabasubi que andarabasubi candarai. Pai, vai agindo em cada vida, Senhor. Dá uma resposta, entrega uma resposta na vida dos Teus filhos nessa noite. Traga o direcionamento dos céus, Senhor, porque nós sabemos que nós temos que continuar caminhando e entregando o nosso melhor. Nós sabemos que a Tua palavra fala, mas buscai primeiro o reino de Deus, cada vez mais coisas serão acrescentadas sobre nossas vidas. Então vai fortalecendo aquele que está abatido, vai trazendo vida àquele que estava morto, vai animando quem estava desanimado, vai dando força a quem estava fracassado. E aqui, Senhor, eu Te entrego cada vida, eu Te entrego cada vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade e o Teu querer sobre nossas vidas, em nome de Jesus.